Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Aline Bernardes, sou advogada e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Hoje eu vou explicar para vocês o regime da separação convencional de bens. Muita gente confunde com a separação obrigatória de bens. Na verdade, muita gente desconhece que existe dois tipos de separação de bens, que é a convencional e a obrigatória. Mas a obrigatória é aquela que é imposta por lei, por exemplo, são casos bem específicos. Por exemplo, pessoas com mais de 70 anos, quando casam, são obrigados a adotar esse regime de bens, tá? Então vamos lá, eu vou te explicar de forma bem descomplicada, da maneira mais fácil possível, para você entender as repercussões, tanto em vida como em caso de falecimento de um dos cônjuges, nesse regime de bens, tá ok? Então vem comigo. O regime da separação convencional de bens é aquele em que os bens não se comunicam, cada um é dono do seu patrimônio, cada um administra exclusivamente o seu patrimônio durante a vida. Em caso de divórcio, separou, cada um é dono do seu patrimônio e deu, não tem o que discutir, tá? Mas Aline, como é que fica as despesas do casal? Bom, nesse caso, cada um vai contribuir na proporção dos seus rendimentos e dos seus bens, salvo estipulação em contrário num pacto antinupcial. Mas e mais uma dúvida? Mas eu e a minha esposa queremos comprar a casa que a gente mora meio a meio. Como que a gente faz? Tu compra e na matrícula tu coloca como um condomínio, 50% para cada. Mas e daí o que vai acontecer em caso de divórcio? Nessa separação, tá? Tu não vai discutir essa partilha desse bem na ação de divórcio, vai ser uma ação civil de extinção de condomínio, tá? Esse regime, ele não isenta a possibilidade de ter que pagar a pensão alimentícia para o cônjuge em caso de divórcio. Por quê? Porque lá no artigo do casamento é bem claro que um deve prestar assistência ao outro, a assistência é mútua. Então não quer dizer que nesse regime de casamento não vai ter que ser paga a pensão alimentícia. Agora eu vou te mostrar o que acontece em caso de falecimento de um dos cônjuges. Você deve estar pensando assim, bom, se em vida não teve direito a nada, em caso de morte também não vai ter direito a nada, mas daí é o contrário. Aí que o cônjuge sobrevivente concorre com os filhos. E eu vou te mostrar isso aqui no quadro agora, tá? Só vou desenhar aqui rapidinho e a gente já volta. O que acontece? A gente explicou que na separação convencional de bens, cada um é dono do seu patrimônio. Não se comunica, não se mistura. Mas em caso de falecimento de um dos cônjuges, o que acontece? Por exemplo, eu vou dar um exemplo lá da minha casa, tá? Meu marido, Rodrigo, vamos chutar um valor de patrimônio, vou botar um número bem fácil porque eu não sou boa em cálculo, tá? Digamos que ele tem 100 mil de patrimônio particular dele, tá? Eu, digamos que tenho 200 mil. Tá? Porque eu tenho que ganhar mais, né? Não é só os homens que ganham bem. Então, digamos que o meu patrimônio é 200 mil e o dele é 100 mil, tá? Nós temos uma filha, a Clara, tá? O que acontece quando um dos cônjuges morre, tá? Vou dar o exemplo do Rodrigo porque eu não quero morrer antes que ele, tá? Então, vamos dar o exemplo que o Rodrigo morreu. Em caso de divórcio, eu vou ficar com 200 mil e ele vai ficar com 100 mil dele. Cada um é dono particular do seu patrimônio. Em caso de falecimento, o outro cônjuge concorre com os filhos. Então, qual é o patrimônio do Rodrigo? 100 mil. Eu vou dividir o patrimônio com a Clara. Vai ficar 50 mil para mim e 50 mil para
os filhos. Se tiver mais filhos, divide entre 3 e assim vai. Espero que você tenha entendido. Tentei explicar da forma mais simples possível. E até o próximo vídeo.